Beleza? Joia? É nóis! Galera, é o seguinte, hoje eu venho terminar com vocês, né, a distribuição eletrônica de Linus Pauling, distribuir os elétrons ao redor de um núcleo de um átomo, né, nas órbitas ou camadas de Bohr, tá? Eu comecei isso na aula passada, eu falei para vocês. Pega-se um punhadinho de elétron e taca lá onde caiu, caiu? Não, professor! Eu tenho que fazer a distribuição eletrônica. Este diagraminha de Linus Pauling, nós utilizamos ele, sim, para fazer a distribuição de elétrons ao redor do núcleo, tá? Às vezes a gente coloca aqui na camada 3, depois na camada 4, depois volta para a camada 3, depois põe elétron novamente na camada 4, depois na camada 5, depois volta para a camada 4, tá vendo? Existe uma ordem para eu adicionar elétron, ordem energética, aquele que dá maior estabilidade energeticamente dizendo. Então eu vou adicionando nas camadas ao redor do núcleo, numa ordem de energia, tá bom? Para dar maior estabilidade àqueles elétrons, elétrons que ficam girando em órbitas ao redor de um núcleo, do núcleo do átomo, beleza? Tá, joia? Eu cheguei e expliquei isso para vocês. Agora o que faltou? Faltou relacionar a nossa distribuição eletrônica com a tabela periódica. Sim, lembram tabela periódica? Um retângulo. Nós temos 18 colunas ou linhas verticais. Tá ok? Estas colunas são de 1 até 18, são chamados de grupos ou de famílias, tá? Família, quando eu falo 1, 2, o 13 até o 18 é a família A da tabela periódica, lembraram disso? Eu já falei, comentei isso com vocês. Aqui no meio nós temos a família B, dos metais de transição, dos elementos de transição, tá? Elementos de transição 1, 2, do 13 até o 18, estes elementos, estes grupos, são também chamados de elementos representativos. Representativos por quê? Porque hoje nós vamos brincar de batalha naval! Uhul! Ui, professor! Sim! Nós vamos relacionar a distribuição eletrônica com a tabela periódica. Sim, só que isso é válido apenas para os elementos representativos. Eu consigo, através da distribuição eletrônica, saber a localização daquele elemento na tabela periódica. Saber em qual linha vertical, grupo ou família que aquele elemento possui, está representado, está lá localizado, e em qual linha horizontal ou período que aquele átomo está localizado na tabela, aquele elemento está localizado na tabela periódica. Sim, então eu tenho as linhas horizontais e as linhas verticais. Linhas verticais, grupos ou famílias. 1, 2, do 13, 14, 15 até o 18 são os representativos, elementos representativos, tá bom? Do 1 até o 7, olha lá, períodos, gente, ou camada, o átomo que está localizado no primeiro período, na primeira linha horizontal, ele possui uma camada que tem elétron ao seu redor. Tá vendo? Olha lá a ligação com distribuição eletrônica com a tabela periódica. Olha só, deixa eu pegar aqui um canetão. Uau! Um só não, 3. Olha lá, nós temos aqui linha, toda esta linha horizontal. Terceira linha, todos os átomos que estão localizados na terceira linha horizontal ou no terceiro período, ele possui quantas camadas ao redor do núcleo? 3 camadas. Todos aqueles que estão localizados na sexta linha horizontal ou no sexto período, ele possui quantas camadas ao redor do núcleo? 6. Tá? Então é essa relação que você tem que ter em mente. Beleza, pessoal? Quando eu falar de propriedades periódicas, eu vou falar de tamanho de raio, características,
Tudo. Vou falar bastante coisinha apenas da tabela periódica. Hoje estou apenas fazendo o quê? Relacionando o diagraminha de Linus Pauling de distribuição eletrônica com a tabela. Colunas e linhas horizontais. Grupos e períodos. Batalha naval. Eu vou encontrar a localização daquele átomo na tabela periódica. Beleza? Mas para eu fazer isto, esta relação da distribuição eletrônica com a tabela periódica, eu tenho que ter em mente duas perguntinhas. Meu Bob Esponja Filho, lembra disso? Dica H. Lembra disso, dessas duas perguntas? Qual a maior camada da distribuição eletrônica? Esta é a primeira perguntinha que você tem que fazer para você mesmo. Professor, qual a maior camada da distribuição eletrônica? Deixa eu identificar aqui na minha distribuição eletrônica que eu vou fazer utilizando esse diagraminha de Linus Pauling. Outra pergunta, muito importante. Dica. Quantos elétrons possui na camada de valência? Camada de valência, professor? Sim, camada de valência também é chamado a maior camada da distribuição eletrônica. Sim, camada de valência, tá bom? Tá? Outro terminho também que é interessante você lembrar. Camada de valência é a maior camada da distribuição eletrônica, tá bom? E com isso agora eu vou pegar aqui esses três átomos. Sódio, Na. Lembram disso? Letra maiúscula e minúscula. Sempre. Olha lá, nomenclatura. Nomenclatura, simbologia. Tá vendo? NaCaBr. Tá? Obviamente, o sódio ele foi descoberto depois do nitrogênio. N, nitrogênio. Tá ok? Sua inicial no latim começava com N. Beleza? Nitrogênio foi descoberto primeiro. Posteriormente foi descoberto o sódio. Sódio, seu nome também em latim começava com N. Olha lá que interessante. Então, este A, essa segunda letra sempre é minúsculo, tá bom? Para indicar que trata-se de apenas um único átomo. Se fosse maiúsculo aqui, N e azão, este azão poderia ser representado um outro átomo, tá? Então, na representação simbólica que nós temos dos átomos, N maiúsculo e A minúsculo, sódio. Ca, C maiúsculo e A minúsculo, cálcio, porque já existia o carbono, C apenas. Lembram disso? Bromo, olha lá, Br, maiúsculo, e a segunda letra representando, identificando que é o bromo, R minúsculo, tá bom? Então, simbologia. Nós temos aqui também uma menor número e maior número, lembram disso? Menor número, número atômico, formiga atômica, número atômico e massa atômica, lembram disso? Número atômico é o mesmo número de prótons, lembram? Se este átomo é eletricamente neutro, não tem nenhuma carga, nem positiva nem negativa aqui em cima, ó, todos eles são neutros, estou usando apenas átomos neutros, tá? Aqui eu tenho que, se ele tem 11 prótons, ele vai ter que ter também 11 elétrons. Eletricamente neutro, lembra? 11 prótons, 11 elétrons. 20 prótons, 20 elétrons. 35 prótons, 35 elétrons. Tá bom? Então eu vou pegar o primeiro aqui, ó, presta atenção. Ó, ele possui 11 prótons, seu número atômico, Z. Ele tem 11 prótons, então ele possui 11 elétrons. E eu vou fazer a distribuição dos 11 elétrons no nosso diagraminha. Professor, eu não sei fazer essas flechinhas, professor. Eu se perco, professor, nessas coisas. Ai, professor, o senhor fala até errado. Não tem importância, mas você guarda essa intenção. Dicas. Dica H. Aqui. Nós temos, olha lá, treino, galerinha, treino, isso mesmo, é treino. Você vai conseguir montar esse diagraminha de Linus Pauling através de muito treino. Faça 1, 2, 5, 10 vezes esse diagraminha, com as setinhas, tudo bonitinho. Os primeiros vão sair uma porcaria,
uma linda porcaria, para não falar outra coisa, que eu quase soltei agora, mas no vídeo estou me controlando para não falar. Tá vendo? Tá vendo? Ó, evolução. Você vai fazer várias vezes esse diagraminha, dica que eu te dou. Lá pela 10ª vez vai estar craque, tá bom? Enquanto isso, tá aí o nosso diagrama e vamos seguir. Sempre o início é a mesma coisa, 1s2. Então, olha lá, 1s2, eu tenho até agora, na camada 1, no subnível S, 2 elétrons. Lembram da aula passada? Beleza, que bom. Terminei a primeira setinha, vou para a segunda. 2s2. 2s2, um total até agora de 4 elétrons. Esse número aqui em cima é o número de elétrons. Eu preciso distribuir 11 elétrons. Tem 4 distribuídos. Terminei de fazer minha distribuição? Não. Terminei a segunda setinha. Vou para a terceira. Lá do início dela e vou descendo. Tchuc, 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 tchuc. 2p6. Até agora, professor, 2, 4, 10 elétrons distribuídos. Tá vendo? Na camada 1, na região S, eu coloquei 2 elétrons. Na camada 2, na região S, subnível S, mais 2 elétrons. Na camada 2, no subnível B, mais 6 elétrons. O próximo da setinha, 3s2. 3s2. Professor, passou o número de elétrons. 2, 4, 10, 12 elétrons. Aqui suporta, gente, até 2 elétrons. Eu preciso de mais um. Então, o que eu faço? 3s1. Beleza. Aqui está a minha distribuição eletrônica. Feita, bonitinha. Bonitinho, isso eu já sabia, professor. Que bom. Agora você vai fazer a sua primeira pergunta. Qual a maior camada da distribuição eletrônica? Lembra, este número é a camada. Camada 1, camada 2, camada 2, camada 3. Qual a maior camada da distribuição eletrônica? Camada 3. Então eu vou sinalizar que a terceira camada é a maior da minha distribuição eletrônica. É também chamada de camada de valência, a maior camada da distribuição eletrônica. Se ela é a terceira camada, é a maior camada dessa distribuição eletrônica, terceira camada indica que este elemento está localizado no terceiro período. Se fosse 4, professor, a quarta camada maior indicaria que este elemento estaria localizado no quarto período. Se fosse 7, professor, sétima camada, a maior camada da distribuição eletrônica, este elemento estaria localizado na sétima camada, no sétimo período da tabela periódica. Tá vendo? Professor, se fosse apenas 1, a maior camada, estaria localizado no primeiro período. Tá vendo? Então, o número de camada indica o período. Terceira camada, isso aqui vai me indicar que o meu elemento está localizado no terceiro período da tabela periódica. Está aqui no terceiro período da tabela periódica. Ótimo! Segunda perguntinha que eu vou colocar de azulzinho para você. Quantos elétrons possui nessa camada de valência? Aqui, este é o número de elétrons. Quantos elétrons ele possui nesta camada, na terceira camada? 1 elétron, professor. Então, 1 elétron na camada de valência. Isso indica que o elemento está localizado no grupo 1 da tabela periódica. Beleza? Ah, então eu já sei o grupo que está localizado, o grupo 1, no terceiro período. Vamos lá. Grupo 1, terceiro período. Aqui, então, está localizado o sódio. Sim, meu Bob Esponja filho, minha Bob Esponja filha. Batalha naval. Horizontal e vertical. Encontramos o nosso elemento. E esta é a relação da distribuição eletrônica com a tabela periódica. Nós temos a localização. Isto é válido para os elementos representativos. Do grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15 até 18. Professor, se eu tivesse 2 elétrons na maior camada da distribuição, o elemento estaria localizado no grupo 2. Sim. Se tivesse 3 elétrons na camada de valência, ele estaria localizado no grupo 3, professor? Não, aí pula. Vai para o grupo 13. 3 elétrons na maior camada, grupo 13.
E 4 elétrons, professor? Grupo 14. 5 elétrons, grupo 15. 6 elétrons, grupo 16. 8 elétrons na camada de valência, na maior camada da distribuição, grupo 18. Lembrem disso. 1, grupo 1, 2, grupo 2. 3 elétrons, grupo 13, 4, 14 e assim por diante. Tá bom? Beleza? Fiz um aqui de molde para vocês, de exemplo para vocês. Encontramos a localização dele. Ótimo, professor! Beleza? Vamos fazer outro. Anotem, deem um pause. Anotem. Foi, já era. Deu tempo. Agora, vamos fazer para o outro átomo, cálcio. Agora mais rapidinho, viu? 20. Se ele possui número atômico igual a 20, a carga dele é neutra, não tem carga nenhuma aqui, então ele é eletricamente neutro. Se ele tem 20 prótons, ele tem 20 elétrons, que eu vou fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, já deu? Não? Deu? Sim? Talvez? E o último, então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2, 4s2. Vamos ver o número de elétrons, se bateu com 20, 2, 4, 10, 12, 18, 20 elétrons distribuídos. Sim, esta é a distribuição eletrônica para o cálcio. Sim, 20 elétrons distribuídos. Na camada 1, 2 elétrons. Camada 2, 2 elétrons. Camada 2 mais 6 elétrons. Camada 3, 2 elétrons. Camada 3, 6 elétrons. E na camada 4, mais 2 elétrons. Primeira pergunta. Lembram? Qual a maior camada da distribuição eletrônica? De cabeça. Camada 1, camada 2, camada 2, camada 3, camada 3, camada 4. A camada 4 é a maior camada, sim, camada 4. Então eu circulo ela. Ela também é chamada de camada de valência, a maior camada da distribuição. Se é a camada 4, então a quarta camada é a maior. Então o nosso elemento está localizado no quarto período. Ai, professor, quarto. Eu lembrei do meu quarto, professor. Minha cama me chama nessas aulas online, professor. Estou em casa. Calma, meu Bob Esponja Filho. Estamos terminando, calma. Então, este elemento está localizado no quarto período. Quarta linha horizontal. Sim. Beleza. E qual a outra pergunta? Quantos elétrons possui na camada de valência? Eu possuo aqui... Quarta camada possui 2 elétrons. Possui 2 elétrons na camada de valência. Lembram? Se é 2 elétrons, então este elemento está localizado no grupo 2 da tabela periódica. Quarto período, grupo 2. Quarto período, grupo 2. Aqui está localizado o nosso cálcio. Tá joia? Mais um elemento, mais um átomo que nós encontramos a sua localização na tabela periódica devido ao quê? À distribuição eletrônica. Beleza, pessoal? Eu vou deixar para vocês aí, tarefa para você, tá ok? Você tem aí uma semana, 7 dias, e hoje é dia 7, tarefa até o dia 14/4 de abril, tá ok? Faça a distribuição eletrônica do bromo e encontre a sua localização, período e o grupo no qual ele pertence. Beleza? Tá joia? Essa é a tarefa sua para você fazer aí. Galerinha, um grande abraço, um beijo a todos e nós terminamos a nossa aula por aqui, tá bom? Eu estou morrendo de saudade de vocês, tá? Eu acredito que vocês também estão morrendo de saudade de mim. Ai, professor, minha casa tá tão boa, professor, tô com saudade nenhuma do colégio, professor. Ai, gente, fazer o que, né? Beleza? Fui, até mais, adeus.